Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um módulo da nossa sequência de cursos, no Google Classroom. Espero que vocês tenham gostado da última apresentação. Nesse módulo nós vamos tratar sobre as raízes da pobreza. Por que a Bíblia fala tanto de doentes, mendigos, ladrões, violência? Lá a gente vai lembrar, vamos buscar na memória, que Cristo foi crucificado no meio de dois ladrões. Então, por que será que a Bíblia cita tanto isso? Os evangelhos falam muito sobre esse assunto, porque realmente era a realidade da época. Existia muita miséria, marginalização, muitas doenças. No tempo de Jesus era muito difícil, era bem complicada essa situação. O poder romano ele está por trás disso, por toda essa miséria. Ele explorava o povo da Palestina através de muitos impostos. Não era só a Palestina, era onde o domínio deles, onde eles tinham domínio, eles usavam isso. Eles cobravam muito impostos para se financiar. Mas a Palestina, mesmo ela sendo muito pequena, era o local onde tinha o maior número de postos fiscais. Vocês recordam lá no último vídeo, na última teleaula nossa, que nós comentamos, ali era uma ligação obrigatória entre o Ocidente e o Oriente. Se passavam muitas caravanas, muitos negócios por ali. Então, Roma ela colocava muitos postos fiscais para cobrar esses impostos. Recordem também que o imperador César Augusto, ele faz um recenseamento. Por que será que ele fez esse recenseamento? Para contar quantas pessoas tinham, para ele saber quanto que ele deveria receber de impostos, porque eles confiavam que existia corrupção entre os cobradores. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso daí. O povo, além de pagar muitos impostos para o imperador, pagava-se para o templo também, para questões religiosas. Eles somavam mais da metade do que podia produzir o pessoal daquela época, os trabalhadores, os artesãos, os camponeses, os comerciantes. Se cobrava muito, mais da metade. Para conseguir cobrar esses impostos, o imperador romano contava com seus governadores. Vocês lembram quem eram os governadores? Pôncio Pilatos governava a Samaria e a Judéia. E na Galiléia ficava o Herodes Antipas. E por incrível que pareça, também o templo tinha o sumo sacerdote que comandava o Sinédrio. Então vocês lembram. Então são essas três forças onde o imperador romano, onde Roma, o Império Romano cobrava os impostos. Inclusive, se vocês recordarem, o sumo sacerdote era a indicação feita pelo imperador. Quais eram, em percentuais mais ou menos, eram cobrados esses impostos? 25% sobre a colheita, 10% de pedágios e alfândegas, lembram lá que eu comentei, 11% de anoma, chamado também de corveia, que servia para alimentar as tropas do exército romano. Eles vêm, te invadem, te tomam, te tornam escravo e ainda você tem que pagar um imposto para manter esses soldados. Uma parte desse pedágio e alfândegas, eles eram destinados ao Estado judaico, retornava para eles. O total pago de impostos para os romanos, se nós fizermos a conta aí, são 46%. Quanto que era pago para o templo? Lembra que eu falei que também o templo cobrava impostos? Pagava-se mais 14%. Tudo isso daria 60% de impostos numa população já muito pobre. Quais eram os impostos que eram cobrados? As primícias, os primogênitos, o dízimo, que era 10%, e a didracma. Isso está lá em Mateus 17, 24. Nós podemos procurar aqui. Depois nós vamos... Isso aqui vai estar online para vocês, vai estar lá no Google Class como uma apresentação. Tem todas as escrituras, onde cita tudo isso que eu estou comentando, tá bom? É só você seguir a sequência do módulo 2 ali que vai estar tudo lá. As primícias eram os primeiros e menores frutos da terra. Recolhia esses impostos. Os primogênitos eram os primeiros que nasciam, tanto dos animais quanto das pessoas do sexo masculino. As mulheres não pagavam, só do sexo masculino. As mulheres na época elas não tinham muito valor, então era meio que excluído.
os primogênitos das pessoas eram resgatadas oferecendo um animal no seu lugar, como foi no caso de Jesus. Lembra que Maria e José vai até o templo e oferece 2 pombinhos? Então, e aí você tem que comprar esses pombos. Olha só como é que funcionava. Então você teria que pagar isso para o templo. Muito difícil, né? O dízimo incluía 10% de toda a colheita e produção dos animais. 10%. Uma parte dessa era dada aos pobres. Olha só que bacaninha. Eles ainda ajudavam os pobres. Deixava pobre, mas ajudava. O didracma era uma oferta anual, dada em dinheiro igualmente por todos os judeus. Jesus também fez essa oferta. Vê como é que era difícil, né? Então, durante o ano, além de pagar todos os impostos, uma vez no ano você tinha que dar o didracma. Como eram cobrados esses impostos? Os próprios judeus eram chamados para cobrar esses impostos, eles mesmos, né? Eram funcionários dos publicanos. Os publicanos também eram judeus. Nós temos lá um apóstolo que foi convidado. Vocês lembram quem é o apóstolo? Fica a pergunta aí para vocês. Ele foi convidado a ser apóstolo, mas ele era um publicano. Os cobradores de impostos, eles eram pobres, eles não tinham tanto dinheiro. Os cobradores, né? Os publicanos não, já eram mais bem de vidas. Eles negociavam com Roma um percentual para cobrar. Mas muitas vezes eles ficavam com um percentual maior e davam um percentual menor para os cobradores de impostos, né? Vocês lembram lá da passagem de Zaqueu, que diante de Jesus ele fala: devolvo 4 vezes mais o dinheiro que roubei? Então isso é sinal de que era frequente a questão da corrupção, a questão do roubo. Eles cobravam mais do que era o devido. Era muito miserável a vida, tendo que pagar muitos impostos, vivia realmente numa miséria muito grande. Quem não conseguisse pagar os impostos, adivinha o que acontecia? Tinha suas terras tomadas. Uns iam tendo mais terras e outros menos terras. E cada vez tendo mais pobres na época, né? Era mais ou menos um sistema muito cruel. Isso entrava em confronto com a religião dos judeus. Olha só, se tomava as terras dos judeus, dava para menos pessoas, né? Mais pessoas ficando pobres, mas isso era contra a religião. Como assim era contra a religião? Quando os judeus tomaram a Palestina, lá no passado, a terra prometida era dividida em 12 tribos. Vocês lembram das 12 tribos, né? Perdão. Por isso era considerada Terra Santa. Por que a gente chama de Terra Santa, Terra Prometida? Terra prometida por Deus. Então a terra é de Deus. Ela só é emprestada para as pessoas, para o povo de Deus usufruir dela. Deus promete a Abraão e a seus descendentes terra, bênçãos e gerações. A posse da terra no período das 12 tribos, elas eram comunitárias, eram divididas. Mas os romanos não pensavam dessa forma. Os romanos acreditavam que a terra do mundo todo era do imperador romano, no caso Augusto César. Ele ele dava essas terras, ele emprestava essas terras para quem bem ele entendesse. Na Galiléia, onde Jesus morou, né, os romanos tinham as melhores terras de produção de trigo. Isso era um problema grave para os judeus. Porque, né, era muito grave. Por quê? Porque a terra foi dada por Deus. Não era de Roma, não era do romano, não era de ninguém a terra. A terra ela foi dada por Deus. Então ela era terra santa, terra de Deus. Os judeus ficavam muito incomodados com isso. Os pequenos proprietários perdiam suas terras e acabavam indo trabalhar de diaristas nas grandes fazendas ou pedindo esmola. Era o fim deles, né? Eles eram pequenos agricultores, por causa dos grandes impostos, tinha seca, produção pequena, tinham que pagar os impostos, eles não conseguiam. A parábola dos trabalhadores da vinha mostra muito bem clara essa situação, como é que era isso. Vocês recordam dessa parábola que Jesus usa, né? A situação da miséria dos camponeses atingia outros trabalhadores também, infelizmente, não era só os camponeses. Os pescadores, os artesãos, os pequenos comerciantes da cidade, das aldeias, dos distritos, vocês lembram que eu comentei sobre isso, né?
e os pastores que não tinham terra própria, mas invadiam a terra para dar pasto às ovelhas. Situação muito complicada, né? Muita pobreza, muita miséria. Situação crítica, essa miséria ia do campo para a cidade, ali havia organizações públicas que assistiam esse povo. Eles não eram 100% abandonados. Como hoje, né, existem entidades que auxiliam os pobres, né? Do templo eles recebiam uma cesta básica mensalmente. Vê como é que é, né? O templo ia lá, te cobra os impostos, cobra tudo aquilo ali, obrigava o povo a cobrar, mas eles doavam uma cesta básica. Parece brincadeira, mas realmente era assim que funcionava. Nas grandes festas em Jerusalém, dava-se sopa aos peregrinos pobres, porque era obrigado a ir ao templo, né, uma vez por ano, se fazia uma sopa. Eles eram chamados de povo da terra, ou Zé Povinho. Isso era pejorativo. Quando você ouve falar na Bíblia, povo da terra, é pejorativo, porque você é muito pobre, você é paupérrimo. Está aqui na Sagrada Escritura isso, né? Outros tiravam vantagens dessa situação e se enriquecia cada vez mais, como se vê aqui, tem uma imagem aqui, depois vocês vão estar observando. O palácio do rei era muito suntuoso, muita fartura, muito ouro, né? Assim os grandes comerciantes e os grandes fazendeiros também, e os chefes dos cobradores de impostos publicanos, eles viviam muito bem, a vida deles era muito boa, em detrimento da pobreza da maioria da população na época de Cristo. Luta pela justiça. Tinha muita gente que não gostava disso, vendo a situação, se juntava em grupos de revolta. Uma dessas era chefiada por Judas, lá na Galiléia, o Galileu, na revolta de Séforis, próxima a Nazaré. Essa revolta aconteceu contra o recenseamento que foi organizado pelo imperador Augusto César. Ele queria saber o quanto se deveriam pagar imposto. Deveria estar desconfiado da corrupção, como eu disse anteriormente. Mas a repressão romana foi terrível, matou todos. Foi uma matança geral, foi terrível. Foi nessa época que José e Maria, grávida de Jesus, tiveram que deixar sua terra natal lá em Nazaré. Vocês recordam, né? Nazaré, uma pequena situação ali na Galiléia, vai até Belém, próxima à capital, porque era descendência de Davi. Eles tinham que subir até lá para fazer o recenseamento. Foi uma viagem de 130 quilômetros. Foi nesse clima, cheio de problemas, cheio de revolta social, que nasce Jesus em Belém. Terra, bênção e descendência. Mais tarde, Jesus critica duramente a situação de miséria em que vive o povo. Na parábola do Lázaro pobre e do rico comilão, isso deixa bem claro para a gente. Vamos procurar depois ler isso daqui, para a gente recordar isso. Os pobres viviam das migalhas que caíam da mesa dos ricos, sendo que os pobres ricos eram filhos do mesmo pai, Abraão, e devia viver na dignidade, promessa de Deus lá atrás. Só que aqui, nessa época de Jesus, tudo se corrompeu, né? Não estavam se cumprindo as promessas de Abraão, que Deus fez para Abraão. Na Palestina havia dois tipos de escravos, chamado também de servos. Dois tipos de escravos. O escravo judeu, que após 6 anos de trabalho tinha garantido a sua liberdade pela lei judaica. Está aqui no nosso livro. 6 anos você trabalhando como escravo, você tem a sua liberdade. Isso era garantia. Mas tinha os escravos estrangeiros, de origem estrangeiras. Esse era escravo a vida toda. Vamos olhar aqui depois, né? Ler esse documento, vai estar disponível para vocês na aula. Vai estar lá as passagens bíblicas que a gente fala sobre isso. O escravo estrangeiro, como todos os seus filhos, era propriedade total do seu senhor, do dono da terra, do comerciante. Não podia possuir bem algum, como qualquer objeto podia ser vendido ou dado como herança. Isso era uma lei romana. Ele era um bem, ele não era um ser humano. Era entregue sem apelação a toda sorte de maus tratos e castigos. Pior que um animal, esse tipo de pessoas que caía nessa, vamos falar assim, nessa desgraça de ser escravo estrangeiro. As escravas mulheres eram submetidas aos desejos sexuais de seus patrões. As mulheres, então, era a pior a situação, porque elas eram o menor nível social que existia. Para um judeu, ser chamado de escravo ou servo era uma das piores injúrias. Jesus chama, né? Assim se compreende a revolta dos fariseus. Vocês lembram que os fariseus, Jesus fala para os fariseus, né? Os chamou-os de escravos ou servos, diz a eles que deveriam servir ao próximo, agir como se fossem servos, aquele que serve.
E eles ficaram muito revoltados com Jesus, porque era um xingamento para eles serem chamados de servo, porque eles achavam que estavam sendo equiparados aos pobres, mendigos. A organização social da época, né, aqui tem uma pirâmide social bem interessante, depois vocês vão olhar, vai cair na avaliação, né? Tem as passagens. O imperador era acima de tudo e todos, era quem mandava no mundo, ninguém era maior que ele, nada, ele era considerado como um deus. Depois vem os ricos, os poderosos, os sumos-sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, rei e famílias, grandes fazendeiros e grandes proprietários. Era o segundo poder ali, né? O Herodes caía nessa classificação. A classe média alta, que era a terceira classe social, pequenos comerciantes, proprietários, funcionários da corte, do templo, os levitas cantores, aqui também era nessa terceira classe, uma classe média, chefes dos publicanos, né? Eles também caíam aqui, e os artesãos. Aí tinha os pobres, né? Trabalhadores da corte, do templo, eles estavam nessa classificação, que era bacana ainda, como os levitas, guardas, aqueles guardas que foram pegar Jesus, voltaram, né? Vocês lembram? Depois voltam de novo lá buscar Jesus. Os sacerdotes pobres, pescadores, pastores, diaristas, trabalhadores do comércio, eram os pobres. E os excluídos? Quem que eram os excluídos da sociedade? Que viviam na marginalidade extrema mesmo. Mulheres, crianças, doentes, leprosos, os possessos, os cegos, os samaritanos, eles eram excluídos, mesmo fazendo parte, sendo irmãos, eles eram excluídos. Mendigos, escravos judeus e escravos estrangeiros. Muito triste, né? Muito difícil essa situação. Nós vamos terminar esse módulo agora e aí vamos aguardar para o próximo módulo, o terceiro módulo, a dominação interna. Não percam, vamos continuar assistindo esse vídeo, é muito rico as apresentações. E as dúvidas vão compartilhando comigo, me ajude a crescer, vocês espero que estejam gostando. Até a próxima, fique com Deus, Deus os abençoe.